aula anterior, nós iniciamos o estudo das ondas e obtivemos a equação diferencial de onda utilizando o exemplo de uma onda se propagando numa corda. Nessa aula, nós vamos buscar a solução para a equação de onda utilizando as chamadas ondas harmônicas. A equação de onda é dada pela equação 2.37 e nós queremos obter uma função de onda, uma função y de x e t, que satisfaça essa equação diferencial. Para isso, nós vamos utilizar as chamadas ondas harmônicas, cuja função de onda é dada pela equação 2.42. Nessa equação, A é a amplitude máxima, ômega é a frequência angular e φ é a constante de fase. Ou seja, nós vamos assumir que essa é a solução da equação diferencial 2.37. Assumido isso, então, que a gente sabe a solução, nós vamos definir algumas coisas. Por exemplo, o que é o comprimento de onda? O comprimento de onda ele vai ser a distância na qual o valor da função de onda se repete. A distância, ou seja, qual é a distância entre uma posição e outra que o valor da função de onda se repete. Nós partimos, então, dessa definição do comprimento de onda. Eu posso dizer o seguinte, a função em x igual a 0 e t igual a 0, quando que ela vai ser igual novamente? Em relação à distância. É quando ela tiver uma distância lambda. Então, utilizando ali, substituindo a função de onda, dada pela equação 2.42, na condição 2.43, e tomando φ igual a 0, eu obtenho a equação 2.44. Eu tenho que A igual a cosseno de K vezes lambda. Bom, nesse caso eu vou ter então que cosseno de K vezes lambda tem que ser 1. O único modo disso acontecer é se o produto K vezes lambda for 2π, por exemplo. Cosseno de 2π é igual a 1, equação 2.46. Logo, o parâmetro K ele vai ser dado por 2π sobre lambda, ou seja, ele é o inverso do comprimento de onda. Esse parâmetro K, nós damos o nome dele de número de onda. Então, o número de onda ele é inverso do comprimento de onda. A relação de dispersão é uma relação entre frequência, velocidade e comprimento de onda que é muito importante para o estudo de ondas. Então, para isso, para obter a relação de dispersão, a gente começa pela definição que a gente já conhece do período. O período é o intervalo de tempo em que a função de onda se repete. Ou seja, é a diferença entre um tempo e outro, entre um instante e outro, que a função de onda se repete. Então, vamos pensar. A função de onda em x igual a 0 e em t igual a 0, quando que ela vai ter o mesmo valor? Por exemplo, quando for x igual a 0 e t igual a tal. Então, substituindo a equação 2.42 na equação 2.48 e tomando a constante de fase igual a 0, nós chegamos na equação 2.44. Bom, a equação 2.44, ela pode ser escrita como a equação 2.50. Logo, eu tenho que cosseno de kv vezes tal tem que ser igual a 1. Novamente, isso vai acontecer quando o produto kv tal for igual a 2π. Então, eu sei que kv é igual a 2π sobre o período, equação 2.52, mas sei, já anterior, que o parâmetro k, o número de onda, é 2π sobre lambda. Então, combinando a equação 2.52 e a equação 2.47, nós chegamos na equação 2.52, onde eu tenho 2π em ambos os lados. Ela se resume na equação 2.54, onde eu tenho v sobre lambda, ou seja, velocidade sobre o comprimento de onda, é igual ao inverso do período. No entanto, eu sei que a frequência em Hz, f, ela é o inverso do período. Então, se eu substituir a equação 2.55 na equação 2.54, eu chego na equação 2.56, onde a frequência é igual à razão da velocidade pelo comprimento de onda. Se eu isolar a velocidade na equação 2.56, eu chego na equação 2.57, ou seja, a velocidade é igual ao produto entre o comprimento de onda lambda e a frequência f. Essa é a chamada relação de dispersão. E essa relação ela vale para qualquer tipo de onda, inclusive a luz, que é uma onda eletromagnética. Essa relação de dispersão ainda é válida para a luz também. Bom, uma vez que nós temos a equação 2.42, nós podemos ali, onde aparece k vezes x, fazer a multiplicação. Então, eu vou ter
na equação 2.42, Kx menos Kvt. Eu sei que Kv é a frequência angular. Sei também que K é o número de onda dado por 2π sobre lambda. Então, substituindo a equação 2.47 e 2.59 na equação 2.42, nós chegamos na equação 2.61. Ou seja, é a mesma função de onda, mas eu estou explicitando, né? Eu estou colocando aí na equação, explicitando o comprimento de onda e a frequência angular. Aqui nós temos a representação do gráfico da função de onda. Lembrando, como a função de onda ela depende de x e depende de t, ou seja, ela é uma função de onda que tem dependência espacial e temporal, eu estou representando aqui em cada gráfico. Na figura A, eu tenho a função de onda em função da posição, e na figura B, eu tenho a função de onda em função do tempo. Então, note ali o detalhe que a distância em que o valor da função de onda se repete, né, é o comprimento de onda, e a distância, o tempo, o intervalo de tempo em que a função de onda se repete é o período. Na próxima aula, nós vamos estudar um conceito que é a intensidade de uma onda. Ou seja, do que depende a intensidade de uma onda? Depende da frequência, depende da amplitude, depende do período. Como que é essa relação? Então, na próxima aula, nós vamos utilizar as ondas harmônicas para obter uma expressão para a intensidade de uma onda. Até a próxima aula.